Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Vamos para mais uma reflexão aqui no Evangelho de Marcos. Hoje nós estaremos refletindo em Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 20 ao versículo de número 30. As Escrituras Sagradas nos dizem assim: Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que não podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Glória a Deus, que texto extraordinário da palavra de Deus. Esse texto que nos fala desse acontecimento de os escribas blasfemando, contra o Espírito Santo, atribuindo a Jesus obras malignas. E é interessante esse texto porque o versículo 20 começa nos dizendo que ele foi para casa e a multidão afluiu de novo, porque, como já disse em outras reflexões, as multidões iam porque Jesus curava, Jesus libertava, fazia milagres, e muitas delas estavam querendo um toque sobrenatural, outros iam mesmo por curiosidade, para ver o que estava acontecendo, mas o texto sagrado diz que Jesus não tinha tempo nem para comer, de modo que não podiam comer, porque era muita gente para ser atendida, muita gente precisando de socorro, muita gente precisando de libertação. E é interessante porque muitas vezes Jesus deixava de lado as suas próprias necessidades pessoais, como de alimento, para socorrer o aflito, para socorrer o necessitado, para socorrer aquele que precisava realmente de um milagre. O texto também nos informa no versículo 21 que os parentes de Jesus, quando ouviram isso, eles saíram para prender Jesus, para segurar Jesus, porque diziam, olha o que eles diziam, que Jesus estava fora de si. É como se eles dissessem que Jesus estava louco. É interessante isso, porque não eram pessoas distantes, eram pessoas da própria família de Jesus, eram os parentes de Jesus. Então, muitas vezes, nem a própria família consegue compreender a obra de Deus na vida dos servos de Deus. Muitas vezes, quando alguém entrega a sua vida para Jesus e essa pessoa começa a ser instrumento nas mãos de Deus, nem sempre a família consegue entender isso, nem sempre a família consegue compreender de imediato o propósito de Deus, e muitas vezes essa pessoa pode ser julgada como alguém que está fora de si. Isso aconteceu com Jesus. Os parentes dele diziam que ele estava fora de si, que ele estava louco, porque não compreendiam o propósito de Jesus. A gente vai ver que até os irmãos de Jesus não criam nele. Os irmãos de Jesus só passaram a crer em Jesus após a ressurreição. A Bíblia nos informa aí sobre isso, Nem os próprios irmãos dele compreendiam, nem os próprios irmãos de Jesus criam nele como o Filho de Deus, como o Messias. Eles só vieram a crer após a ressurreição. Então, nem sempre aqueles que estão próximos de nós conseguirão compreender o propósito de Deus em nossas vidas. Isso é importante que nós entendamos, porque isso já traz um conforto e um consolo no nosso coração. Mas o texto diz mais, o texto não diz apenas dessa incompreensão dos parentes de Jesus, mas os escribas, o texto diz que os escribas, quem eram os escribas? Eles eram os copistas da lei, eram aqueles que faziam as cópias da lei, as cópias da Torá, do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, e eles estavam familiarizados com a escrita da lei, porque eles estavam fazendo cópias constantemente, porque naquela época, você sabe disso, não havia impressoras, e as cópias eram feitas à mão. Então, por fazerem muitas cópias da lei, eles
começavam então a memorizar muitos textos, muitas porções da palavra, então eles se julgavam os eruditos bíblicos da época de Jesus. E olha a acusação que esses homens fizeram. O texto diz assim: os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, olha o que eles diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expulsa demônios. Essa era a acusação que aqueles homens, que aqueles, digamos assim, os teólogos da época de Jesus, acusaram Jesus, de Jesus estar expulsando os demônios pelo poder do próprio demônio, né? E aí o texto diz que Jesus vai confrontar esses homens, contando para eles uma parábola, né? Para mostrar o quão errado eles estavam. Aí no versículo 23 a Bíblia diz assim: então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Então Jesus traz agora uma lógica simples para eles, para esses escribas que estavam acusando Jesus de expulsarem os demônios pelo poder dos demônios. Jesus está dizendo: olha, Satanás não pode expulsar a Satanás. Um reino não pode permanecer de pé se estiver dividido contra si mesmo. Imagine se um país ele estiver dividido contra si mesmo, se um país estiver em guerra civil, esse país não pode subsistir. Se uma casa, Jesus chega mais a dizer, se uma casa, uma família, pense uma família, se uma família, mesmo em um núcleo pequeno, está dividida contra si mesma, essa família não pode subsistir. Imagine se pai e mãe querem uma coisa e os filhos querem outra, se não há, né, nessa casa consensos. Imagine se marido e mulher estão divididos entre si, a casa não pode permanecer. Aí Jesus diz: olha, se Satanás se levantou contra si mesmo, porque vocês estão me acusando de expulsar os demônios pelo poder de Satanás, então quer dizer que Satanás levantou-se contra si mesmo, contra o seu próprio reino? Se Satanás levantou-se contra si mesmo, o reino dele não pode subsistir, mas perece. Então Jesus está mostrando claramente que a lógica que os escribas estavam usando para acusá-lo de expulsar os demônios pelo próprio poder do demônio, invocando o próprio poder do demônio para expulsar demônios, se ele estivesse certo, significava que o reino das trevas estava dividido contra si mesmo, que não era verdade, porque o reino das trevas está organizado hierarquicamente contra o reino de Deus e não contra si mesmo. E aí Jesus vai nos falar no versículo 17, no versículo 27, ninguém pode entrar na casa do valente, aqui uma referência ao próprio inimigo, para roubar-lhes os bens, que é uma referência, os bens aqui é uma referência às almas, às pessoas que o inimigo mantém preso, que o inimigo mantém encarcerado no seu domínio, no seu reino de trevas, de medo, de pavor, de falsas religiões, de engano. Ele diz: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Então Jesus está dizendo: olha, eu sou aquele que sou mais valente do que o valente. Eu sou aquele que vou entrar no domínio, na casa do valente, vou amarrar o valente, vou manietar o valente, vou proibir a ação desse valente, que aqui é uma referência a Satanás, e vou saquear a sua casa, ou seja, vou tomar os bens que está sob o poder desse valente, que são as almas das pessoas, que são as vidas preciosas que Jesus veio trazer libertação. Então ele está dizendo isso aqui. E aí no versículo 28, Jesus vai falar uma verdade muito dura para esses escribas. Ele diz assim: olha, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. E por que Jesus disse isso? O próprio versículo 30 explica. Isto porque diziam estar possesso de um espírito imundo. Então Jesus deixou bem claro que ao dizer que as obras de Jesus, que o que Jesus fazia era por uma ação de demônios, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. E por que eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo? Porque eles estavam atribuindo a obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo operava através de Jesus, eles estavam atribuindo a obra do Espírito Santo a uma ação demoníaca, a uma ação de demônios. E claro, eles faziam isso de modo consciente. Eles sabiam que não era assim, mas eles faziam isso de modo consciente, de tal maneira que eles não poderiam receber perdão. E por que não? Porque quando alguém blasfema contra o Espírito Santo, quando alguém age contra o Espírito Santo ou peca contra o Espírito Santo, a pessoa perde a única forma de ser convencida de que está em pecado e de que precisa de arrependimento e que precisa de salvação, porque é o Espírito Santo que convence. Sem essa ação do Espírito Santo, ninguém se chega a Deus.
E talvez você fique pensando assim, puxa vida, será que isso já aconteceu comigo? Claro que não. Só o fato de você pensar isso significa que você nunca blasfemou contra o Espírito Santo. Então não se preocupe com isso. Por quê? Porque quem blasfema contra o Espírito Santo não tem consciência disso, não se importa com isso, né? Não tem nenhum temor em relação a isso, ok? Porque, na verdade, esse blasfemar contra o Espírito Santo não é apenas falar, né, na ignorância, não é apenas falar da boca para fora, eles falaram de forma consciente, atribuindo as obras do Espírito Santo operando em Jesus aos demônios, aos espíritos malignos. Aí Jesus deixa bem claro que para esse tipo de pecado não tem perdão, nem aqui, nem na eternidade. Então, o que a gente vai aprender nesse texto aqui? Que nós precisamos ter esse discernimento espiritual que Deus nos dá, esse discernimento que vem de Deus, para que nós possamos reconhecer as obras que Jesus faz, as obras de libertação, de cura, de salvação do pecador, que só Jesus pode fazer no coração das pessoas. Essa obra que visa transformar o ser humano, essa obra que visa transformar a vida das pessoas. Então nós precisamos buscar esse discernimento do Espírito Santo, porque quando nós temos esse discernimento, nós vamos reconhecer as obras de Jesus. Não seremos como esses escribas que atribuíram as obras de Deus à ação de demônios. Outra lição que a gente aprende nesse texto é que nem sempre você será compreendido quando você está fazendo a obra de Deus, quando você está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, quando você está fazendo a vontade de Deus. Nem sempre. O texto nos informa que os próprios parentes de Jesus vieram para prendê-lo porque diziam que ele estava louco, que ele estava fora de si. Então, talvez as pessoas que você ama, que você se importa, que você ora por elas, talvez as pessoas mais próximas, talvez até da tua própria casa, elas não vão compreender de imediato a obra de Deus na sua vida, o trabalhar de Deus na sua vida, o que Deus está fazendo em você e através de você. Então não fique desesperado por isso. O próprio Jesus enfrentou essa situação e ele é o nosso maior modelo. Permaneça firme, fazendo o que Deus mandou você fazer, permaneça firme, cumprindo o chamado de Deus, permaneça firme, fazendo a vontade de Deus, mesmo se você for incompreendido ou incompreendida pelas pessoas mais próximas a você. Continue firme no seu propósito, buscando sabedoria, buscando discernimento de Deus, para sempre reconhecer a ação do Espírito Santo em Jesus Cristo através da sua vida. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa abençoar o seu coração hoje e sempre, em nome de Jesus. Shalom, shalom, graça e paz.